Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo CAP e hoje vamos falar sobre departamento pessoal. Isso é um ponto muito relevante e que tem muita gente em dúvida. Jefferson Maciel vai estar aqui comigo hoje, tirando algumas dúvidas e esclarecendo algumas informações para vocês, tá bom? Jefferson, meu querido, vamos lá falar um pouco sobre o departamento pessoal. E a primeira pergunta é o seguinte, quais são os descontos que são legais de um funcionário? Conforme a CLT, né, Consolidação das Leis Trabalhistas, existe um artigo específico, que é o 462, que ele traz exatamente as permissões legais. Então, as mais conhecidas no cotidiano seria o adiantamento salarial, e aí é bom no momento que a empresa for realizar a contratação desse funcionário, deixar claro que a empresa tem essa modalidade de pagamento, ou seja, ela faz um desconto na quinzena e na proporcionalidade fecha no mês com esse desconto. E aí, além do desconto da quinzena, os descontos relacionados aos encargos trabalhistas, então o INSS e o Imposto de Renda Retida na Fonte. O Imposto de Renda Retida na Fonte ele tem uma particularidade, porque não será sempre, não será em todos os salários que ele vai gerar o fato gerador desse desconto. Então o INSS é obrigatório, que é a contribuição previdenciária, mas o Imposto de Renda ele tem a tratativa específica que deve seguir a regra da tabela progressiva do imposto de renda. E além de outros descontos que estão convencionados e inscritos na convenção coletiva e sindicatos. Então isso aí deve ser feita uma consulta juntamente com a categoria do sindicato que aquela empresa está enquadrada para saber se há ou não a obrigatoriedade de alguns descontos fora do cotidiano, ou seja, fora das normalidades que nós estamos acostumados no dia a dia. Jefferson, falando um pouco ainda sobre INSS, desconto de INSS, eu vi que tem muitas pessoas que ainda têm aquele pensamento que o desconto inicial dele, o primeiro percentual é de 8%. Né? Isso aí, inclusive, foi alterado lá na própria reforma trabalhista que teve. Hoje em dia, como é que está sendo feita a questão dos descontos previdenciários? Os descontos previdenciários eles estão seguindo uma maneira proporcional à faixa salarial. Então ele vai cadenciado entre 7,5% e aí vai proporcionalizado até o teto de 14%. Então esse teto de 14% ele fica ali respeitando, obviamente, o limite previdenciário que todos os anos é liberado por meio de portaria. Então a portaria ministerial ela faz o limite do teto previdenciário, que aí é exatamente tanto para empregados com carteira assinada, quanto inclusive para autônomos e prolabores, que são os sócios, né, a remuneração dos sócios. Então, mas aí o critério de desconto para sócios e autônomos é diferente do pessoal que é cadastrado como seletista. Então, esse pessoal tem um desconto fixo de 11%. Né? É bom ressaltar essa informação. E você falou, inclusive, dois descontos que são legais. Você falou do adiantamento salarial e você também falou também do INSS. Uma outra pergunta que o pessoal também tinha é o seguinte: no adiantamento, na quinzena, pode ser descontado o INSS? Não há uma prática comum. Na verdade, fica uma coisa incompatível com o salário do funcionário. Por exemplo, o desconto do INSS ele tem por base tudo o que aconteceu no mês. Então, porventura, esse funcionário ele trabalhou os 15 primeiros dias e ficou de afastamento para os próximos 15 dias, atingindo aí a não contribuição para gerar remuneração, ou seja, ele está diretamente relacionado à remuneração. Então, logo, esse desconto do INSS ele não é realizado e nem tão pouco recolhido na quinzena, e sim no fechamento da competência. E se tiver algum erro na geração da folha de pagamento, de repente a contribuição, alguma contribuição ou algum desconto foi indevido, foi a menor, foi a maior, como é que é feito esse tratamento em relação para ou devolução ou complementação do salário? Excelente pergunta. A princípio, quando o empregado ele identificar esse equívoco que a empresa cometeu, porque de fato pode ocorrer, ou um pagamento a maior ou um pagamento líquido a menor, de acordo com o que foi acordado ali, salário contratual, as horas trabalhadas, as horas extras. Então, o primeiro passo é que o empregado ele procure o superior direto. Se não houver um superior direto ou existe uma setorização da empresa e tiver um departamento de recursos humanos, ele tem que notificar, meu salário veio com uma diferença. Então, o que foi essa diferença? Então, a empresa
se justifica e ela tem um prazo para correção desse equívoco, seja maior ou menor. O artigo 459 da CLT, ele permite que a empresa faça esse ajuste até o 5º dia útil do mês subsequente. Então a empresa tem praticamente aí, vamos dizer, se no 5º dia útil ela pagou, ela tem mais 30 dias aí para fazer esse ajuste, para não trazer nenhum dano para o empregado. Seja por fato do gerador tenha sido um desconto, Isso. ou então um proveito paga maior, mesmo assim tem esse mesmo prazo. Nessa mesma situação tem um prazo de até o Ela 5º não dia útil. distingue que seria exclusivamente para proventos o pagamento é maior ou para descontos o pagamento é menor. Ela diz que o tempo para correção desse equívoco são o 5º dia útil do mês subsequente. Entende? Ô Jefferson, também tem uma outra dúvida que é muito recorrente. Tem pessoas que são seletistas e para ter uma renda extra a constituir um MEI. Posteriormente são desligados da empresa a qual trabalhavam como seletista. Eles podem solicitar também seguro-desemprego mesmo sendo MEI? Excelente pergunta, Diego. Isso aí é um mito, né? Uma premissa que as pessoas acreditam que é impeditivo a solicitação do seguro-desemprego quando tem um MEI ativo. Na verdade, existe sim a possibilidade, mas aí essa pessoa ela está obrigada a demonstrar que aquele MEI está com inatividade. Então, não configuraria uma fonte de renda, porque qual é a ideia do legislador? Se ela tem o vínculo empregatício, seletista, tem uma remuneração e tem um MEI, subtende-se que ela abriu um MEI, inclusive para ter a segunda renda, como você informou. Mas se ela tiver um período aí e comprobatório que não teve movimento nesse CNPJ constituído como MEI, ela consegue dar entrada em um recurso administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego e solicitar o seu seguro-desemprego. Então, mas para poder fazer essa solicitação e ter esse direito, no caso tem que abrir um processo administrativo. Isso. Por meios convencionais na CTPS digital, provavelmente a recusa da liberação do seguro-desemprego vai ser imediata, por vincular os CPF. Mas, posteriormente, ela dando entrada, ela consegue aí esse benefício ser liberado. Entendi. Muito boa a informação. Aproveitando em relação à questão de desligamento, seguro-desemprego, teve várias situações que algumas pessoas já passaram que a empresa exigiu que fosse solicitado a devolução dos 40% da multa do FGTS. Isso é permitido? Não, isso é uma prática ilegal. Na verdade, não há uma legislação que proteja esse tipo de acordo. Ou seja, essa exigência de devolução da multa de 40%, que é um direito do empregado. Então ele faz lá a contribuição, tanto é fundo de garantia por tempo de serviço. Então ela fez essa contraprestação e esse é um direito do empregado. Então, se você é empregado, tem essas informações, tem essa ciência, empregador também trabalha dentro da legalidade, certo? Então, vamos fazer tudo justo de acordo com o que manda a legislação, tá? Então, se você gostou desse vídeo, dê uma curtida, compartilhe com seus amigos e siga a gente para mais informações, tá bom? Obrigado a todos.